Na aula de hoje eu quero sanar todas as suas dúvidas a respeito de pincel. Aqui eu realmente vou falar um pouquinho de cada um, dar mais ou menos uma noção de preço. Existem inclusive kits que você consegue baratear e toda vez que eu dou aula ou mesmo nas lives no YouTube, sempre é a maior número de perguntas é pincel. Qual o número, como faz, onde compra, para que serve, enfim. Todas essas dúvidas a gente vai tirar agora e toda vez que você tiver em uma aula que esteja falando de alguma coisa, volta aqui e tira a dúvida qual tipo de pincel você pode usar, tá certo? Então, começando aqui com os pincéis longos. Esses aqui eu normalmente, principalmente esses menorzinhos aqui, eu uso muito para detalhe. Então, tudo que precisa de detalhe, esses aqui são os mais recorrentes. Principalmente esse daqui, que é o 00. Agora não tá dando para ver ele tão fininho, porque o pincel tá seco, não tá úmido. Mas quando ele tá com o corante, ele fica com as cerdas bem coladinhas. E aí a gente consegue fazer aquele acabamento de detalhe realmente. Então, de olhos, de contorno, de pequenas folhas, enfim, todos eles a gente consegue com esse pequenininho aqui. Esse pincel aqui, ele veio num kit também de corante e ele, da mesma forma, ele é bem fininho, tá? Esse aqui, ele é bem fininho também. Então, esses aqui são de extremos detalhes, assim, detalhes bem delicados. Esses aqui, o número 2 e o número 3, a gente já tem uma profundidade um pouco maior, eles já estão um pouquinho com toque, um pouquinho mais largo, tá vendo aqui? Mas também para detalhes. Todos os pincéis longos que fazem essa ponta no centro, eles são próprios realmente para a gente fazer ou pétalas ou detalhes mais longos de fato. A gente consegue aqui, olha, abrir e girar e fazer a parte aqui dele realmente de detalhe. Esses aqui eu já uso bastante, deixa eu afastar um pouquinho. Esses aqui eu já uso bastante para flor. Então, para as pétalas mais longas, a gente consegue trabalhar melhor com mais facilidade. A partir do 5 até o 9 eu consigo trabalhar bem pétalas e pode ter maior inclusive, tá? Esses aqui a gente consegue trabalhar bem as pétalas, que são pétalas mais longas, então eu consigo pintar com mais agilidade. Esses aqui já são os chanfrados, eles têm, tá vendo, essa cerda inclinada e aqui a gente consegue fazer os acabamentos mais retos e com inclinação. Então, a gente consegue descer ele retinho, mas com a inclinação. Da mesma forma, fazer os efeitos de esfumado. Então, fazendo esse movimento arredondado, a gente consegue fazer o efeito esfumado com precisão. Eles são pincéis mais precisos do que esse longo, que ele vai fazer mais a área completa. Então, aqui a gente consegue realmente focar. As cerdas são um pouquinho mais rígidas do que essas daqui, que são bem maleáveis. E aqui, a numeração deles vai variar de fato com o tamanho da área que você vai pintar. Então, eu tô começando aqui com o número 4. Esse aqui é 3/8, mas a gente consegue, inclusive, botando em numeração fixa, colocar ele aqui num tamanho de 6/8. Esse aqui já é o 12. Esse também é um 12 um pouquinho maior. Ele tá 1/2, mas ele é considerado 12. 14 e 16. Então, quando a gente tem uma área bem grande, esses maiores são mais indicados e áreas menores, o menor. Isso para qualquer tipo de pincel. Todos os pincéis menores a gente usa para áreas de detalhe. Agora, esses aqui são de fato que eu uso bastante, que são os quadrados. Os quadrados também tem alguns de cerda longa, mas a grande maioria que a gente acha
são esses menorzinhos mesmo e são muito bons. Novamente, eu começo com o número 2, eu uso muito esse número 2, principalmente para fazer detalhes de rosto, algum detalhe também em flor, enfim. Esse número 2 é um dos que eu mais uso. E também a gente vai subindo, então aqui, número 6, número 10, esse é o 10 longo e esse é o 10 curto. A diferença é que esse aqui, a cerda dele acaba sendo mais macia, da mesma forma que o longo de ponta. Então, todos que têm a cerda longa, as cerdas são um pouco mais macias. E esse aqui a gente tem uma cerda com mais precisão, com mais pressão, vamos dizer assim. Aqui o 14, perdão, pulei, 12, 14. Esse aqui também é considerado 14, tá? Esse 5/8 aqui também a gente considera ele como 14, 16 e 20. Esses maiores, inclusive, pode até usar como algumas trinchas também, mas lembrando, a cerda sempre macia, tá? Esse daqui a gente usa para áreas mesmo de fundo. Então, quando eu quero pintar um fundo, preencher, completar o fundo, esses maiores são os mais indicados. E aqui, para fazer detalhes, preencher fundo também, mas de áreas bem pequenininhas de detalhe, esse número 2. Agora tem esses dois modelos aqui que eu posso considerar como um modelo especial. Esse leque aqui, ele é muito usado para fazer cabelo, folhagens de árvores. Então, por exemplo, eu quero fazer um coqueiro. É muito mais fácil eu vir e só puxar ele fazendo esse movimento. E cabelo é muito indicado, pelo também, porque ele pega uma área bem longa. E esse daqui é um pincel que ele tem um compartimento. Deixa eu abrir. Ele tem esse compartimento para colocar água. Aqui na área da confeitaria, eu gosto de usar ele para fazer a parte de limpeza, ou seja, se eu borrei algum desenho, eu já tenho ele com água aqui, então ele vai estar úmido e eu consigo limpar algum detalhe com mais precisão. Então ele é um pincel que eu uso bastante para limpeza. Mas quando vocês forem comprar, pode procurar em loja mesmo de artesanato, de artes, que ele é próprio para aquarela, tá certo? Então aqui ele também é um pincel longo, com a cerda bem macia, e ele é próprio para aquarela. E para fazer essa parte da limpeza, ele funciona muito bem, porque ele, com a cerda úmida, a gente consegue limpar com mais facilidade. Agora, todo pincel tem desgaste. Com o tempo, as cerdas vão ficando fraquinhas, vão quebrando, vão danificando. Às vezes a gente força um pouquinho, ela abre. Enfim, isso acaba, né? Alguns pincéis não tem jeito, a gente não consegue recuperar. Mas outros podem até ter um uso diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, esses aqui, deixa eu pegar aqui, eles são bem fininhos e eles abriram. O que eu faço hoje? Hoje eu uso esses que já estão abertos para fazer essa área de acabamento esfumado. Então, por exemplo, eu vou fazer um rosto. Eu quero esfumar essa área aqui próxima dos olhos. Eu preciso de uma cerda bem pequenininha, bem de detalhe mesmo. Eu uso esses que já estão mais abertos, que eles não vão fazer o traço certinho, mas ao mesmo tempo eu não preciso jogar fora, eu dou uma nova utilidade para esse pincel que já não está mais tão novinho assim. Agora, por exemplo, esse daqui é o pincel número 2, que, como eu falei, é um pincel que eu uso muito. Ele é bem quadradinho, mas ao longo do tempo as cerdas, tá vendo? Elas vão ficando aqui fraquinhas e vão se quebrando, ele vai ficando fininho. Então, eu dou mais uma utilidade para ele, eu consigo fazer detalhes com mais precisão, mais fininho, principalmente por ser um pincel de cerda curta, ele deveria ser quadrado e agora ele está um pincel fino, ele acaba tendo uma precisão maior, ou seja, se você não tem a mão treinada, você consegue fazer
um desenho, um risco com mais precisão, por ele ter a cerda mais firme do que de um pincel longo. Agora, gente, uma coisa importante, não é que você tenha que ter um pincel velhinho com a cerda desgastada para fazer esses efeitos. Você consegue fazer com todos que eu já mostrei aqui. A diferença aqui é só que você não precisa de imediato, estragou um pouquinho, as cerdas começaram a ficar gastas, você já tem que jogar fora. Não, você dá uma nova utilidade a esse pincel até de fato não conseguir mais usar. Fora isso, pode usar dando uma nova função, uma nova qualidade para esse pincel. Esses que estão aqui são só realmente repetições. É legal você ter repetições para você, na hora do trabalho, não ficar ali toda hora precisando lava o pincel e volta, e isso acaba desgastando muito mais o pincel. Então, tenha pelo menos 2 a 3 de cada modelo, de cada tamanho, para quando você for trabalhar, você não precisar toda hora lavar e trocar para cada cor. Então, se eu vou trabalhar num bolo que eu tô com 3, 4 cores, eu vou já separar 3, 4 pincéis do mesmo tamanho e trabalhar com ele em cada cor. Então, é preferível você trabalhar com uma gama grande de pincéis, que você ganha tempo com isso. E o seu rendimento do trabalho é muito melhor. Então, é só por isso que eu tô aqui com essa quantidade de pincéis. Então, agora eu vou dar um exemplo de como utilizar todos esses pincéis que eu expliquei. Esse bolo aqui, ele é monstruário, tá? Então, é um bolo falso, um bolo de isopor. E aqui, olha, eu tenho vários detalhes e também uma superfície maior de fundo. Então, aqui eu consegui usar uma gama grande de pincel. Então, um pincel de precisão, um pincel de detalhe e o pincel de acabamento final aqui para essa área toda do contorno. Essa área aqui de fundo, eu não preciso usar um pincel pequenininho, né? Eu preciso realmente ter uma cobertura mais rápida. Então, eu usei esse aqui, que é o número 20, e fiz todo o fundo esfumando, fazendo aqui o efeito todo da pintura, mas com essa cerda que é macia e ele bem largo. Inclusive, se tiver pincel mais largo do que esse, pode usar tranquilamente. Agora, já nessas proximidades aqui, eu preciso de um pincel que seja um pouco menor para não invadir o desenho. Então, aqui eu venho com um pincel também grande, vamos dizer assim, mas que ele seja mais delicado. Então, ele não pode invadir o desenho. Aqui, todo o contorno, todos os detalhes do rosto, esses fios aqui do cabelo, todos esses detalhes que são bem fininhos, eu uso o pincel 00, que aí sim eu consigo ter uma precisão e um traço bem delicado, bem fininho. E para a cobertura dessa área interna, aí sim eu venho com o meu amado número 2 e consigo pintar toda essa área interna, esfumando e fazendo todo esse efeito aqui de luz e sombra. Da mesma forma que essas áreas aqui um pouco maiores, essas áreas aqui de baixo, eu consigo fazer com o chanfrado também e consigo esfumar com uma boa precisão, tá vendo? E aqui ele tem uma cobertura maior e acaba pintando mais rápido do que um pincel menor. Mas voltando, se eu aqui estou numa área muito pequena, como é esse caso aqui do braço, eu preciso usar o número 2, que ele é bem pequenininho e consegue captar bem aqui toda a área e pintar com mais rapidez, mas ao mesmo tempo com precisão, sem deixar escapulir do desenho que a gente quer. Ah, e eu esqueci de falar, esse chanfrado aqui é o número 4, desses chanfrados que eu mostrei hoje, ele é o menor que eu tenho, então ele, para essas áreas de menor impacto aqui, ele é o ideal. Se eu fosse pegar um chanfrado muito grande, tá vendo? Eu ia acabar borrando o desenho. Então tem que ser realmente um pincel mais delicado, que nesse caso aqui é o número 4. Agora vamos falar de preço.
Então, apoiar aqui. Os pincéis a gente consegue comprar em loja de material de pintura, material de construção, em lojas de confeitaria também, muitas lojas de confeitaria também tem. E a gente não precisa comprar pincel exclusivo para confeitaria. Eles acabam até tendo um valor a mais, sendo mais caros do que os pincéis de pintura normal. Então você pode comprar um pincel exclusivo, você não vai usar ele em mais nada, você só vai usar ele para confeitaria, mas você vai comprar em loja de ou material de construção ou de pintura, enfim. Essas lojas de material de artes, a gente consegue comprar uma gama enorme de pincéis. Alguns já vêm em kit, e esses kits a gente consegue, por exemplo, esses aqui, olha, que tem o cabinho transparente, eles são do mesmo kit. E aí eu consigo ter um valor mais acessível do que comprando o pincel individual. Agora, pincéis individuais a gente encontra hoje, tem uma marca nacional que é muito conhecida, que é a Condor, e que inclusive é uma das que eu mais uso. Deixa eu pegar alguns pincéis aqui do Condor, olha. Existem formas variadas do Condor. Tem essa linha azul que tem um preço super em conta. Essa daqui, ela é um pouquinho mais cara, mas também não é nada absurdo. E os pincéis mais fininhos, o que encarece o pincel é a quantidade de cerda. Então, esses pincéis de detalhe, os pincéis menores, o valor é menor. E os pincéis maiores, como esse daqui, por exemplo, já tem um valor mais salgado. Ou seja, esses aqui, eles vão variar ali de 3 a 5 reais em média, e esses aqui já podem passar de 20 reais, 25, 27, por aí. E todos eles vão subindo o valor de acordo com o número de cerdas. Então, esses aqui intermediários, eles vão estar aí nessa casa de 10 a 15 reais, e esses maiores, como falei, chegando até próximo de 30. E alguns kits você consegue inclusive comprar, eu fiz uma pesquisa rápida, você consegue comprar em Mercado Livre, pelo online você acha bastante coisa. E tem aí numa faixa de 14, 20 reais você encontra bons kits com uma boa variedade de pincéis. Esses com mais precisão, que são os menorzinhos, que você precisa ter com mais quantidade. E esses que são maiores, esses sim eu aconselho não comprar só dentro de kit, comprar individual também, que você vai precisar ter uma numeração de pincéis, de número de pincéis maior. Então, a numeração dos pincéis intermediários, a gente não precisa ter uma repetição muito grande. Mas esses que a gente usa mais, como o número 2, os de detalhe e esses que são maiores, vale a pena comprar repetido fora do jogo. E aí os valores vão variar de acordo com o tamanho do pincel. Então, repetindo, esses pincéis menores que têm menos cerda são mais baratos e os pincéis mais largos com mais cerdas são mais caros. Mas esses pincéis são importantes você ter repetido porque eles têm realmente um uso maior do que os outros. Então, esses aqui vale a pena repetir. Então, faz uma média de preço, esse mais caro, esse mais barato, faz uma média e tá tudo certo, porque vale a pena. E essa aula de hoje foi uma aula super importante, apesar de não ter sido uma aula de pintura, é a aula teórica mais importante, porque sem brincadeira, é a pergunta que eu mais recebo em todos os vídeos, em todas as aulas, que todo mundo me pergunta sobre pincel. Então, caso tenha alguma dúvida para o futuro, volta, assiste esse vídeo, porque aqui você consegue tirar as dúvidas para cada tipo de uso. E depois, pega todos esses pincéis e treina. É muito importante que você treine. Então, abre uma pasta, vai e faz traços com pincel fininho, faz traço reto, tenta fazer mais rápido, mais lento, para você sentir a diferença, como fica o acabamento de cada um, faz curvas, enfim, vai treinando. Quanto mais a gente treina, mais precisa a nossa mão vai ficando. Isso é para tudo na vida. Então, treina bastante, faz o exercício do esfumado, pega os pincéis chanfrados,
os pincéis, como usa bastante o número 2 também, vai e treina bastante o esfumado, porque isso faz toda a diferença no acabamento final. E aí, gostou dessa aula? Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo que eu em breve vou responder e no futuro volta e assiste aqui novamente. Te espero na próxima aula.